Uma das maiores dificuldades, os maiores entraves, assim, sobre a adesão, a aceitação do Bitcoin pelas pessoas, é a quantidade de teorias malucas que as pessoas levantam a respeito dessa moeda. Será que o Bitcoin ele realmente é seguro? Será que ele realmente é confiável? E se tiver alguma pessoa por trás ali do Bitcoin e ele só está esperando as pessoas colocarem bastante dinheiro nisso para ir lá, surrupiar todos os fundos e acabou o Bitcoin e você perdeu tudo, já era para você. Será que isso procede? Vamos dar uma olhada nesse clipe aqui, que eu quero conversar bastante a esse respeito. Meu nome é Pedro, eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo aqui ao canal. Esse influenciador aqui é o Gustavo Lázaro, não sei se vocês já conhecem. Ele tem um canal bem grande ali no YouTube. Grande porque o meu canal é pequenininho, né? Então, para mim, se o canal tiver mais de 30 mil inscritos, para mim, o canal é grande. E ele tá falando aqui algumas coisas sobre o Bitcoin. Ele próprio tá deixando claro que é conspiração, mas a gente não sabe até onde ele está falando a sério. Vamos ver o que ele tem a dizer. Tive um pensamento muito doido aqui, mas não leva a sério, tá, pessoal? Não é pra vocês levarem isso aqui a sério, é só uma conspiração, tá bom? Imagina se o Bitcoin foi uma moeda criada pela nova ordem mundial e aí eles deixaram lá essa moeda e falavam, ó, deixa o povo investir nisso acreditando que é o futuro e que é uma moeda descentralizada e que o dinheiro deles está bem seguro, né? Aí imagina se eles criaram essa moeda esperando o dia certo da Terceira Guerra Mundial e do apagão, para depois do apagão, a hora que todo mundo voltasse, não teria mais dinheiro nenhum lá, porque o Bitcoin hoje tem muito dinheiro ali rodando, hein? Aí você imagina, a hora que apaga tudo, os caras que programaram e organizaram tudo isso, né? A nova ordem mundial, vão lá e falam assim, ó, bom, agora é hora da gente sumir com esse dinheiro. Aí eles pegam o dinheiro de todo mundo, aí quando todo mundo volta, cadê o dinheiro? Mas calma, é só uma conspiração, tá, gente? Não é algo que vai acontecer. É uma conspiração só, tá? Não vai acontecer isso. Fiquem tranquilos, se vocês têm dinheiro em Bitcoin, fica de boa. Pois é, pessoal, fica tranquilo que isso não vai acontecer. Mas vai que aconteça. E se? E se daqui a pouco tem alguém ali por trás do Bitcoin, só esperando você colocar seu rico dinheirinho ali para depois ir lá e, ó, surrupiar tudo? Será que isso vai acontecer mesmo? A questão de se levantar esse tipo de teoria é aquele negócio. Quando você não entende como é que uma coisa acontece, quando você não tem conhecimento assim o suficiente, você começa a levantar um monte de teorias malucas em torno daquela ideia. É, por exemplo, quando a gente fala o seguinte, por que tem tanta gente hoje que acredita que o homem ele não foi para a Lua? Isso aí é uma ideia muito persistente. Você também acredita que o homem não foi para a Lua? Pois é, o que me fez cair assim a ficha de que sim, ele foi para a Lua e não tem discussão, eu não entendo o suficiente do assunto lá, espaço, de aeronave, essas coisas que o pessoal costuma levantar. Só que tem um ponto que realmente não tem como você refutar sobre isso, tá? Por exemplo, quando você vai pegar ali na Guerra Fria, o maior inimigo dos Estados Unidos na época era a União Soviética. Um país fazia acusações terríveis, gravíssimas contra o outro, e a qualquer momento poderia eclodir uma guerra, a Guerra Quente ali. Por isso, se os Estados Unidos estivessem mentindo a respeito dessa questão do homem ir ou não ir à Lua, ele está falando que foi e não foi de verdade, como a União Soviética ela tinha espiões para todos os lados e ela tinha tecnologia suficiente para desmascarar os Estados Unidos, se eles estivessem mentindo, ela teria todos os incentivos para jogar na cara do mundo que os Estados Unidos estavam mentindo. E não foi isso que ela fez. Ela simplesmente disse que sim, o homem realmente estava na Lua. E depois ela própria foi lá e mandou alguém para a Lua também. Então é aquele negócio. Eu não entendo muito dessa questão de nave, espaço sideral, essas coisas. Agora, diante de uma evidência tão forte quanto essa, fica difícil você sustentar uma teoria conspiratória. Ah, mas tem a questão das fotos, tem a questão das estrelas. Cara, tudo isso aí fica muito discutível, fica muito fácil de você derrubar. E aqui, vamos falar agora a respeito aqui da questão do Bitcoin. Voltando aqui para o tema do vídeo. Para você levantar uma série de
teorias malucas, conspiratórias a respeito do Bitcoin, se ele foi criado pela nova ordem mundial, se daqui a pouco eles vão poder roubar todos os seus fundos, se você está investindo em nada, e tudo isso que a gente ouve falar, você precisa entender primeiramente de programação. Por que aquele negócio? Se você quer saber se um programa ele é um programa legítimo ou se ele é um programa malicioso, se tem um vírus ali, se tem algum script malicioso que vai roubar seus dados ou vai fazer alguma coisa de ruim com você, você tem que entender de programação. E aqui já entra o primeiro detalhe. A maioria das pessoas não entende de programação. Se eu não entendo de programação, como é que eu sei se o Bitcoin ele é uma rede confiável ou não é? E aí, como é que você faz? A gente volta no exemplo que eu dei aqui agora, do homem ter ido na Lua. Eu não entendo de programação. Agora, o que acontece? Tem pessoas de diferentes espectros políticos, tem pessoas de diferentes países e de tudo que é lugar do planeta que entende de programação. Pessoas que são muito mais ricas e muito mais inteligentes do que eu, que poderiam simplesmente analisar ali a rede Bitcoin, analisar o sistema, como é que ele funciona e apontar onde é que estão esses scripts maliciosos. Como é que a rede Bitcoin ela faz para roubar o seu dinheiro, para roubar os seus fundos. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas a rede Bitcoin, isso programadores falam, é uma rede muito simples. É muito fácil de você ir lá e você próprio desenhar o código do Bitcoin. Digamos que você queira recriar a rede Bitcoin do zero. Ali, no seu computador, você consegue? O engraçado é que você consegue, porque é muito simples. É uma série de códigos ali, é muito pequeno, é muito fácil de você recriar tudo e você começar a rodar uma rede do zero. E aqui a gente já começa a colocar o primeiro ponto. Se tivesse algum script ali malicioso, alguém já teria denunciado, porque tem pessoas do mundo inteiro rodeando essa rede e colocando muito dinheiro ali. Aqui você já começa a ver o primeiro ponto que começa a derrubar teorias conspiratórias como essa que ele levantou. Claro, ele está falando que é conspiração, que ele não pensa isso. Tudo bem? Ele não pensa isso, na verdade. É só uma ideia maluca que ele teve, que ele próprio está falando. Outra questão que a gente precisa deixar bem claro a respeito de você levantar teorias conspiratórias sobre o Bitcoin é que você não tem que entender só de programação, você também tem que entender de matemática. Porque é aquele negócio, a base da segurança do Bitcoin é toda matemática. Por isso, se você quiser saber se o Bitcoin ele é ou não é seguro, você vai ter que entender de matemática. Eu não entendo de matemática, eu nem gosto de matemática. Tudo bem, você não precisa gostar. Tem matemáticos, tem criptógrafos para o mundo inteiro que são mais experientes nesse assunto, são mais inteligentes do que eu ou você na questão da matemática, e que eles poderiam dizer se a rede Bitcoin ela é segura ou não é. E claro, se ela não fosse, alguém já teria denunciado isso. Mas eu entendo um pouquinho de matemática. Eu não sou nenhum gênio, eu sou um leigo, mas alguma coisinha eu entendo para falar aqui para vocês. Como é que funciona a segurança do Bitcoin? A segurança se baseia naquela criptografia de curvas elípticas. Basicamente, o que o Bitcoin vai fazer, ele vai desenhar ali uma curva elíptica e ali ele vai escolher pontos naquela curva, de acordo com a chave privada. Cada chave privada leva para algum desses pontos e é aquele negócio. Você partir da chave privada e chegar naquele ponto é uma tarefa relativamente simples. Relativamente, quando você vai ver no papel como é que é o cálculo, você vê que não é simples coisa nenhuma, não. É bem chato de fazer o cálculo. Mas por um computador, é simples. O computador faz aquilo ali em alguns milésimos de segundo. O problema é você fazer o cálculo reverso. Digamos que você pega um ponto na curva e a partir daquele ponto você volta para a chave privada. Não existe cálculo hoje que permita fazer isso. Não existe. E é aqui que reside a segurança do Bitcoin. A partir da chave privada, você consegue derivar a chave pública. Qual é a chave pública que essa pessoa tem? Se você tiver a chave privada, você consegue chegar lá. Agora, se você tiver a chave pública e a partir dali derivar a chave privada, não existe método matemático hoje
que permita você fazer esse tipo de cálculo. Isso até tem nome, o problema do logaritmo discreto. E aqui a gente já começa a entrar numa seara que mostra como é que esse tipo de conspiração não faz sentido. Se você vai lá, você começa a estudar o que é o problema do logaritmo discreto, você percebe que realmente não tem como você reverter o cálculo ali a partir da chave pública chegar na chave privada. Ah, mas o pessoal que fala sobre os computadores quânticos que vão derrubar o Bitcoin. Na verdade, sim. Existe o tal do algoritmo de Shor, que quando aplicado em um computador quântico, realmente, em teoria, ele poderia, a partir da chave pública, derivar a chave privada, a partir de um mecanismo muito complexo. Isso realmente acontece. O que as pessoas não te contam é que para que um computador quântico ele tenha capacidade suficiente para fazer isso, ele deveria ter milhões de qubits. Ele precisaria ter, não teria que ser simplesmente um computador quântico, teria que ser o computador quântico, um computador quântico muito avançado para conseguir, a partir da chave pública, derivar a chave privada. Nós estamos perto disso acontecer? Estamos perto de o computador quântico surgir. Isso aí a gente já está vendo notícias. Agora, um computador quântico com capacidade computacional suficiente para quebrar a criptografia do Bitcoin a partir da chave pública derivar a privada, a gente ainda está meio longe disso acontecer. Precisaria de um computador quântico muito poderoso para a gente chegar nesse ponto. Mas aí algumas pessoas podem falar, tudo bem, essa matemática ali, ela não tem como você reverter, mas e se a geração das carteiras ela for controlada? De repente ela pode ser controlada, de repente eles têm um banco de dados ali, que eles sabem quais são as carteiras que podem ser geradas, eles já têm todas as chaves privadas, as chaves públicas, você acha que aquela carteira é sua, mas na verdade ela não é sua. A partir do momento que você começa a colocar ali bitcoins, eles podem simplesmente ir lá no banco de dados, ver ali, olha, ele está usando a chave pública, a chave privada é essa, vão lá e vão tirar todos os bitcoins deles. Será que isso poderia ser possível? Vamos pensar então, vamos conversar então mais um pouco sobre matemática. O que acontece aqui nesse sentido? Você pode gerar uma carteira, inclusive offline. Existe aquela questão que você pode, num celular offline, eu até já falei aqui no canal sobre como é que você deixa um celular realmente seguro para você operar com bitcoins, um celular offline, depois você confere ali, e ali o que a gente pode perceber é o seguinte, você pode criar a tua seed, lá as 12 palavras ou 24, e você pode colocar uma passphrase, e ali eu recomendo que você coloque 10 dígitos entre maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Se você fizer dessa forma, 10 é o suficiente para que você tenha segurança total. Ninguém vai conseguir mexer se você te colocar pelo menos 10 dígitos. Não precisa ser 20, 30, 50 dígitos. Não. 10 é mais do que o suficiente. Beleza? Quando você for criar ali a tua carteira, eu quero que você faça uma experiência. Você está colocando ali a tua passphrase ali com 10 dígitos. Experimenta você trocar um único dígito ali. Só um. E você vai fazendo ali, vai brincando. Não, ao invés desse dígito eu coloco esse outro, ao invés desse outro eu coloco esse outro, e vai fazendo essa brincadeira. O que você vai perceber é que qualquer alteração que você faça ali no dígito é suficiente para você mudar completamente o endereço da sua carteira. Mesmo uma pequena variação vai te gerar uma carteira totalmente aleatória. E aí a gente entra no aspecto principal da segurança. Beleza, você não tem como fazer o cálculo inverso da chave pública você chegar na chave privada. Então vamos fazer de uma outra forma. Vamos atacar no que a gente chama de força bruta. O que é um ataque de força bruta? O ataque de força bruta é simplesmente você testar todas as possíveis chaves privadas, uma por uma, todas as que existem, até que você consegue encontrar a chave privada para aquela carteira. Esse tipo de ataque é possível? E aqui a gente faz alguns cálculos. Quantas carteiras são possíveis de se criar na rede Bitcoin? O total é de 2 elevado a 256. Esse é o número total de carteiras que você consegue criar na rede Bitcoin. É um pouquinho mais, é um pouquinho menos, mas é em torno desse número aí. Quanto tempo você levaria
para você conseguir testar todas as 2 elevado a 256 carteiras. Vamos dizer que você tem um computador super poderoso que consegue testar 1 bilhão de carteiras por segundo. 1 bilhão de carteiras por segundo. É muita coisa isso? Calma que você vai ver se isso é muita coisa. 1 bilhão, ele é aproximadamente 2 elevado a 30. Esse é o tamanho de 1 bilhão. Parece grande, mas quando você olha ali no expoente, 2 elevado a 30, já não parece tão grande assim, tá? Ah, mas de 2 elevado a 30 para chegar em 2 elevado a 256 é rapidinho? É rapidinho? Vamos lá. A gente sabe que a cada segundo nós estamos testando 1 bilhão de carteiras. O computador ele não tem capacidade infinita, ele vai testar todas instantaneamente, isso não acontece. Ele tem um tempo que ele consegue testar entre uma e outra. E testar 1 bilhão por segundo também é meio exagerado, mas vamos colocar o valor de 1 bilhão, tá? Só para que você entenda o cálculo. Se ele testa 1 bilhão por segundo, quantas carteiras ele conseguiria testar em um ano? Um ano tem mais ou menos 31 milhões de segundos. O número correto está aí para vocês verificarem, tá? Mas vamos arredondar isso ali para 2 elevado a 25, que a gente ainda está arredondando para cima, a gente ainda está dando ali um gás para a pessoa que está tentando quebrar via força bruta. Então, nós temos 2 elevado a 25 segundos em um ano. Então, se a gente testa 2 elevado a 30 por segundo, para chegar quantas você consegue testar em um ano, você faz 2 elevado a 30 multiplicado por 2 elevado a 25, que dá 2 elevado a 55. É aquela história. Entender um pouquinho de matemática. Como é que você faz para multiplicar a potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Você consegue testar 2 elevado a 55 carteiras por ano. Quantos anos você leva para chegar em 2 elevado a 256? Tudo que você tem que fazer é pegar 2 elevado a 256, dividir pelo total que você consegue testar em um ano, que é 2 elevado a 55, e você vai descobrir que você vai levar 2 elevado a 201 anos para conseguir testar tudo. Então, a gente vai calcular o que é 2 elevado a 201. 2 elevado a 10 é mais de 1000 anos. 2 elevado a 10. 2 elevado a 20 é mais de 1 milhão de anos. E 2 elevado a 30, como a gente havia dito antes, é mais de 1 bilhão de anos. Então, para você saber quantos anos você vai levar testando 1 bilhão de chaves privadas por segundo, faça as contas para você ver do que a gente está falando. É um número que as pessoas nem sabem como nominar. Ele tem um nome bem engraçado ali, eu acho que é um nonidecilhão, acho que esse é o nome, tá? É até um nome que as pessoas, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, e você vai chegar em nonidecilhão. Esse é o número de anos que você levaria para conseguir quebrar todas as chaves privadas existentes. Qual é a chance de que nesse tempo você consegue escolher a chave privada correta? Você realmente acha que dá para quebrar o Bitcoin via força bruta? Você acha que existe um banco de dados que vai ter uma quantidade tão colossal de chaves públicas e privadas que poderia armazenar? Algum computador no mundo teria essa capacidade? Você começa a perceber, quando você entende de matemática, quando você vai procurar entender um pouquinho de programação, você percebe que não faz o menor sentido você imaginar que possa alguma organização, algum computador, alguma coisa que consiga quebrar essa segurança dada a nossa tecnologia atual. Pode ser que no futuro, com um computador quântico, com outras tecnologias, exista tecnologia suficiente para quebrar isso? Pode ser que sim, mas até lá, a rede já vai ter se atualizado, a rede já vai ter criado outros protocolos para se tornar ainda mais segura, e aí mesmo com um computador quântico, mesmo com um ataque super poderoso, ainda ficaria extremamente difícil você conseguir quebrar essa segurança.
Então, quando a gente vê um vídeo ali do camarada ali levantando essas questões, será que é possível quebrar a criptografia do Bitcoin? Será que o Bitcoin ele é seguro? Será que ele é confiável? Será que quando eu faço ali a compra de alguns satoshis, eu posso dormir tranquilo? Você deveria ficar muito mais preocupado se você está adotando os protocolos de segurança corretos do que se você se preocupar com a segurança da própria rede em si. Não faz nem sentido você imaginar que seja possível quebrar esse tipo de segurança. Então, quando você for fazer seu investimento lá em Bitcoins, se você estiver adotando os protocolos corretos, porque a única forma de você quebrar, já que você não pode atacar a rede, a única forma é se você for burro o suficiente para expor sua chave privada online. Se você não fizer isso, você está seguro, ninguém mexe nos seus satoshis. Combinado, pessoal? Por isso, vamos investir com tranquilidade, que esse tipo de conspiração aqui não faz o menor sentido. Beleza? Forte abraço a você que assistiu até aqui e até mais.